E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Miranda. Eu sou Miranda e no vídeo de hoje nós iremos falar sobre uma notícia que me deixou muito feliz e deixou, acho que, todo fã de Star Wars extremamente feliz nos últimos dias, que é finalmente, sim galera, finalmente a saída da Kathleen Kennedy do comando da Lucasfilms. Finalmente, depois de mais de uma década de sofrimento e destruição da marca de Star Wars, finalmente a gente tem a saída da Kathleen Kennedy do comando da Lucasfilms agora no final de 2025. Não é um anúncio oficial, ainda não é totalmente oficial, mas pelo que parece tudo leva a crer, isso vai realmente acontecer, ela vai deixar a direção da Lucasfilms. Então cara, é uma notícia que a gente está esperando faz muito tempo mesmo, e pelo que parece finalmente essa notícia vai se confirmar e vamos finalmente se livrar dessa tristeza que é ter essa pessoa no comando de Star Wars e pelo tudo que ela fez com Star Wars nos últimos 10, 15 anos. Então vamos dar uma olhada nessas novas informações aqui e ver o que a gente pode esperar daqui pra frente em Star Wars com a saída da Kathleen Kennedy do comando da Lucasfilms. Mas antes de começar o vídeo, aquele recadinho de sempre, galera, se vocês gostam do conteúdo aqui do canal, gostam de análise de filmes, análise de séries, vídeos comentando notícias de cultura pop, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo também que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por estarem assistindo o vídeo. Então vamos lá comentar um pouco sobre a saída da Kathleen Kennedy da Lucasfilms. Uma das maiores responsáveis pela destruição e pela... Cara, a marca Star Wars hoje em dia, ela não tem credibilidade nenhuma. As pessoas, elas não esperam nada de positivo de Star Wars nos últimos 10, 15 anos. A grande responsável por isso é a Kathleen Kennedy, por políticas, por escolhas criativas que ela teve na franquia, pela forma como ela administra a franquia e por tudo que ela já falou da franquia Star Wars. Então ela é uma das maiores responsáveis pela destruição da marca Star Wars, que foi uma das maiores, se não a maior franquia de Hollywood de forma geral, e desde que a Disney comprou a Lucasfilms, né, comprou o comando de Star Wars e de outras franquias inclusive também, e a Kathleen Kennedy, ela tomou o controle, né, ela assumiu a responsabilidade da Lucasfilms, né, virou a grande chefe, né, inclusive foi o próprio George Lucas, isso aí a gente não pode tirar a responsabilidade do George Lucas, que foi ele próprio que escolheu a Kathleen Kennedy para ser a grande presidente, a grande diretora do universo do comando da Lucasfilms. Ele foi o grande responsável por escolher ela, e a Disney resolveu manter ela depois que comprou a Lucasfilms. Desde isso a gente está tendo cada vez mais a destruição da marca Star Wars e cada vez mais a marca que já foi uma marca gigantesca se tornando uma marca que as pessoas não esperam de nada positivo e não gostam nem um pouco de nada que sai do mundo de Star Wars desde que ela assumiu a presidência da Lucasfilms. E agora sai essa notícia que não é oficial, mas também próxima de acontecer. Os grandes rumores, os grandes traders, né, os grandes insiders de Hollywood já estão falando que realmente isso vai acontecer e no final de 2025 ela vai sair do comando da Lucasfilms. Então vamos dar uma olhada nessa notícia aqui e o que a gente pode esperar daqui pra frente da Lucasfilms. Aqui galera, eu peguei as informações aqui no site Ovício e eles falam aqui: Kathleen Kennedy deixará comando da Lucasfilms em 2025 de site. E aqui na informação a gente tem: os universos Star Wars e Indiana Jones podem receber um novo rosto em sua liderança, já que Kathleen Kennedy estaria considerando deixar a presidência da Lucasfilm ainda em 2025. De acordo com informações compartilhadas pela PUC News, né, e depois outros traders, né, como o Hollywood Reporter, a Variety, eles falaram que realmente isso tem grande chance de acontecer, não é 100% oficial ainda, mas tem grande chance de acontecer realmente. A produtora considera se aposentar do importante cargo ao final deste ano, embora seus representantes não tenham comentado sobre a possibilidade. E aqui eles dão uma complementada, né, como eu tinha dito anteriormente, né, a Kathleen Kennedy ingressou no estúdio como co-presidente em 2012 ao lado de George Lucas, alguns meses antes da Disney adquirir os direitos da produtora, afastando o criador de Star Wars da liderança. A produtora estadunidense acompanhou o retorno da saga intergaláctica aos cinemas em 2015, né, com o Despertar da Força, além da sua introdução na era do streaming em 2019 com Mandalorian, que foi uma boa introdução, mas depois, assim como tudo que aconteceu com Star Wars na presidência dela, se perdeu, sabe? Ela perdeu totalmente o comando da parada e ela se perdeu totalmente no que é Star Wars e no que estava sendo feito com a produção e com os filmes e com a série de Star Wars. Então ela se perdeu totalmente, mas ela teve boas introduções, mas aí com o tempo ela se perdeu bastante, sabe? Então galera, a Kathleen Kennedy ela é meio complicado, porque se você olhar o currículo da Kathleen Kennedy como produtora de Hollywood desde os anos 70, cara, é algo inacreditável. Ela foi a grande responsável por financiar a carreira do Steven Spielberg, os primeiros grandes projetos da carreira do Steven Spielberg foi ela que estava lá ajudando a produção. Ela era uma grande nome lá na Universal, né? Ela foi a grande responsável por De Volta para o Futuro, foi a grande responsável pela franquia Jurassic Park. Então por isso que eu acho que o próprio George Lucas deve ter olhado para ela lá em 2012 e falado: não, ela é uma produtora incrível, olha o que ela já produziu em Hollywood, ela consegue fazer isso, ela vai conseguir comandar a Lucasfilms. Eu já não me importo mais com isso. O George Lucas deve estar de saco cheio dessa parada e desses fãs, porque os fãs de Star Wars, a gente sabe que os fãs de Star Wars são meio complicados.
e ele deve ter dado pra ela, não, ela é uma produtora, ela vai se dar bem aí. E aí a Disney, quando viu que ela tava na presidência, quando comprou a Lucasfilm, ela falou, pode deixar ela aqui, ela é boa, uma boa produtora, e desde então ela tá no comando da Lucasfilms. Ela teve bons momentos, sabe? Se for olhar em termos financeiros, toda a produção que ela teve dentro de Star Wars, não tem como a gente falar que foi errado, porque você olha os 3 filmes de Star Wars dela, todos os 3 fizeram mais de 1 bilhão, sendo que o primeiro lá, né, o Despertar da Força, fez 2 bilhões de dólares. Não tem como você ir contra isso. Ela acertou muito em termos financeiros dentro da franquia. Só que a partir do momento que ela... Claro, e aí a gente tem que... Isso eu tô falando em termos financeiros, mas a gente tem que ignorar o fato de história, porque em questão de história, todas as decisões criativas que foram feitas com Star Wars desde que ela assumiu Star Wars é inacreditavelmente ruim, ridícula e que mais irritava os fãs do que agradava eles, sabe? Tem alguns momentos bons e tal, tipo Mandalorian, a primeira temporada de Mandalorian, que é muito boa, mas eu acredito que Mandalorian, depois da primeira temporada, ela começou a se perder e começou a ficar muito ruim, e aí a gente tem uma sequência de séries Boba Fett, Obi-Wan Kenobi, Ahsoka, muitas séries que são séries ruins pra caramba, cara, muito ruim mesmo. E você tem alguns momentos tipo Andor, que é muito bom, muito bom. Andor talvez seja a melhor produção de Star Wars desde a trilogia original. É absurdamente bom. Andor é muito... A gente vai ter a estreia da segunda temporada lá. Tem alguns acertos, mas também... Quando você lança tanta coisa, tanta produção em tanto tempo, né, uma coisinha, uma outra coisinha, você tem que acertar, não é possível, sabe? Não tem como você errar 100% das vezes, né? Alguma coisinha ou outra você tem que contratar um diretor, algum roteirista bom e você tem que acertar, pelo amor de Deus. Mas de forma geral, a passagem dela pela Lucasfilms foi muito ruim, foi muito negativa. Ela tem muito mais erros do que acertos, e o fato da franquia Star Wars nos últimos 10 anos ela ter perdido total credibilidade, e as pessoas cada vez mais elas gostarem menos de Star Wars e elas sentirem um gosto ruim quando elas ouvem a palavra Star Wars, a grande responsabilidade é dela, sabe? Ela é a grande responsável, ela é a grande líder de Star Wars, e as pessoas, e é tão foda porque as pessoas gostavam dela, sabe? Achavam que ela, porra, ela é uma produtora incrível, ela vai fazer um bom trabalho com Star Wars. Só que cada vez mais as pessoas começaram a pegar mais raiva dela por tudo que ela estava fazendo com a marca, e cada vez as pessoas gostavam menos dela, sabe? Isso que é complicado. Em relação ao que pode acontecer depois, quem pode ser o sucessor dela, eu vou fazer um vídeo à parte depois desse, que eu vou lançar depois desse, em que eu vou comentar um pouquinho sobre quem que eu acho que pode assumir o cargo de presidente da Lucasfilms, quem pode ser isso. Já saíram vários rumores de grandes portais falando de quem que são os nomes possíveis que a Disney deve estar olhando para substituir ela na Lucasfilms. Tem alguns nomes interessantes, tem outros nomes que sinceramente eu acho que não vai dar certo, porque são nomes assim que não tem a condição ideal para administrar uma coisa tão grande como é o universo Star Wars. Não só o Star Wars, a gente tem, por exemplo, o Indiana Jones também, mas eu acho que Indiana Jones, depois do último filme, e mais uma vez a Kathleen Kennedy destruiu mais uma franquia, depois do último filme a gente não vai ter Indiana Jones tão cedo, e talvez a única vez que vai ter Indiana Jones no futuro, se isso acontecer, vai ter um remake da franquia daqui a alguns 10, 15 anos, mas por enquanto vai ficar só em Star Wars mesmo. Então quem assumir a Lucasfilms agora vai ser realmente para focar em Star Wars e tal, no universo de Star Wars. Vamos aguardar, e eu já tenho alguns nomes especulando aí, mas a notícia que me deixa mais alegre, me deixa mais feliz é finalmente a Kathleen Kennedy, apesar dela ter uma carreira muito foda, uma carreira muito boa dentro de Hollywood, não é em Star Wars. Star Wars ela errou muito, ela destruiu a marca, sabe? Em termos financeiros ela acertou muito, porque deu muito certo, o marketing foi muito bem feito, mas em termos de sucesso de crítica e de público, e do público realmente gostar do que estava sendo feito, ela não chega nem próximo disso, ela errou bastante. E finalmente, pelo menos, deixa uma alegria pro fã de Star Wars, é que finalmente ela percebeu que não dava mais, que acabou, cara, não tem mais condição, você não consegue mais fazer isso, não é mais pra você, deixa isso de lado, deixa essa parada de lado, deixa outra pessoa fazer isso. A melhor notícia que a gente teve em muito tempo da franquia Star Wars é finalmente a saída da Kathleen Kennedy do universo de Star Wars, e finalmente outra pessoa vai assumir essa parada. E aí, galera, o que vocês acharam dessa notícia da saída da Kathleen Kennedy do comando da Lucasfilms? Vocês gostaram, ficaram felizes com a notícia, ou vocês achavam que, não sei, talvez vocês acham que ela estava fazendo um bom trabalho e que ela deveria continuar no comando da Lucasfilms? O que vocês acham? Deixe aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal também, que ajuda demais o canal, galera. Muito obrigado mesmo por terem assistido o vídeo, até a próxima e tchau!